Olá, meu nome é Rodrigo Trevisano e eu estou aqui para te ajudar com os aspectos iniciais da calorimetria. Já pensou sobre isso? Dá uma olhadinha no quadro aqui comigo. Quando a gente fala de calorimetria, é importante a gente ter em mente que a gente está discutindo os processos que envolvem variação de temperatura ou mudança de estado físico. E, no geral, a nível de ensino médio, de educação básica, a gente ou tem um processo sensível ou tem um processo latente. A gente nunca vai ter os dois no mesmo momento. Isso significa que a gente precisa sempre pensar a partir desse comportamento. Se a substância que está recebendo energia, ela naquele momento está variando a temperatura ou se ela está mudando o seu estado físico. É importante pensar que a calorimetria vai estar sempre com esse olhar em função da quantidade de energia que uma determinada substância, que um determinado componente, que um determinado objeto absorve ou libera ou perde. A partir disso, a gente vai pensar a calorimetria em cima de três grandezas fundamentais: o calor específico, a capacidade térmica e o calor latente. Se a gente pensar na calorimetria a partir do processo sensível ou do processo latente, a gente está pensando em cima da variação de temperatura e da mudança de estado físico. A partir daí, quando a gente tem variação de temperatura, a gente tem duas grandezas: o calor específico e a capacidade térmica, que apesar de serem parecidas, elas não são iguais. Quando a gente pensa em capacidade térmica, a gente está analisando a grandeza que dá para a gente uma informação. Qual é? A dificuldade do objeto em variar a temperatura. E quando a gente pensa num objeto, duas coisas são importantes: a massa desse objeto e o material de que esse objeto é feito. Quando a gente pensa em calor específico, a gente pensa na dificuldade da substância em variar a temperatura. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Se a gente pensa em quantidade de energia, quantidade de energia térmica, a gente popularmente vai chamar de quantidade de calor. Contudo, esse Q é uma quantidade de energia. Pode ser medido em caloria ou em joule. Essa quantidade de energia, vai se desdobrar em duas equações muito frequentes no estudo da calorimetria. Vamos passar comigo aqui, Q, quantidade de energia. M, massa. C, calor específico. Delta θ, variação de temperatura. Se a gente olhar de baixo, a diferença, é que ela apresenta Q, quantidade de energia, CT, capacidade térmica. Delta θ, variação de temperatura. Perceba que as duas falam de variação de temperatura. Logo, as duas falam de processos sensíveis. A diferença é que uma trabalha com a capacidade térmica e a outra com a relação massa-calor específico. Qual é a diferença entre CT e C? Ou seja, capacidade térmica e calor específico. Eles não são iguais, mas ambos trabalham com a dificuldade em variar a temperatura. O calor específico é a dificuldade do material, da substância, da areia, do ouro, da água, do alumínio. A substância, ela vai ter uma dificuldade em variar a temperatura. O calor específico é que dá essa informação para a gente. A capacidade térmica é a dificuldade do objeto em variar a temperatura. Isso depende da massa e do calor específico. Daí, a gente observa, que essa capacidade térmica aqui, ela pode ser escrita em função da massa e do calor específico, que depende do material. Tudo bem? Agora a gente também vai ter que olhar as situações que envolvem mudança de estado físico. Se a gente pensar, que eu estou discutindo mudança de estado físico, a equação que a gente tem é essa: Q é igual a M vezes L. Quem é L? O calor latente. O que o calor latente dá para a gente? A informação que está associada à energia que eu preciso absorver ou liberar
para cada 1 grama de substância mudar a fase. Caramba, Trevi, não entendi. Olha para cá, ó. Se a gente falar nas fases sólido, líquido e gasoso, ó, o que a gente pode pensar? Imaginem que eu tenha água. Quando eu digo para você que o latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, significa que 1 grama de gelo a 0 grau tem que absorver 80 calorias para se tornar 80 gramas de água. Automaticamente, o latente de solidificação, perceba, ó, fusão do sólido para o líquido. Aqui, ó, fusão. Se eu volto do líquido para o sólido, solidificação. É, em módulo, a mesma coisa. Contudo, tem um sinal negativo ali, ó. Latente de solidificação, menos 80 calorias por grama. Significa que 1 grama de água a 0 grau, ele vai ter que perder 80 calorias para se tornar gelo a 0 grau. Sempre que eu pensar nesse processo de variação de temperatura e mudança de fase, algumas coisas são importantes. Primeiro, eu nunca tenho as duas coisas ao mesmo tempo. Um ou outro. Segundo, quando a gente fala de mudança de fase, a gente sempre vai ter o mesmo módulo do calor latente para mudanças opostas, fusão e solidificação. Se a gente pegar, o latente de vaporização, presta atenção, da água, 540 calorias por grama. O que significa isso? 1 grama de água a 100 graus Celsius precisa absorver 540 calorias para se tornar 1 grama de vapor a 100 graus Celsius. Se eu falar, em latente de condensação, menos 540 calorias por graus Celsius. O que significa isso? Que se eu tenho 1 grama de vapor a 0 grau, a 100 graus, e quero que esse 1 grama vire, de vapor, ele passe a ser água a 100 graus, ele vai ter que perder 540 calorias. Percebe? Mesmo módulo com sinal trocado. E o sinal, nesse debate da energia, significa que se é positivo, a substância, a amostra, o objeto está absorvendo essa energia. Se ele é negativo, essa substância está perdendo essa quantidade de energia. A partir daí, a gente vai sempre associar essas relações de quantidade de energia a uma grandeza que aparece muito nos concursos que trazem a calorimetria dentro dos conteúdos lá previstos no edital, que é a potência térmica. Se a gente está falando de potência, a gente está falando sempre de energia sobre tempo. E nesse caso, na calorimetria, qual é a energia que a gente trabalha? A energia térmica. Então a equação de potência, ela vai poder ser escrita como quantidade de energia térmica sobre tempo. Isso vai dar para a gente, a possibilidade de discutir a unidade como caloria por segundo, só que tem que ficar esperto. Por quê? Porque caloria por segundo não é a unidade do sistema internacional. Apesar de ser muito comum na calorimetria a energia aparecer em caloria, a unidade no sistema internacional para energia é joule. Então, no SI, olha o que eu vou escrever, no sistema internacional é joule por segundo, isso é watts. Tudo bem? Agora, dá uma olhadinha lá no quadro, como é que ficou legal. É óbvio que a gente não conseguiria olhar tudo que a gente tem, para olhar da calorimetria e tudo que é pertinente para os concursos de modo geral, principalmente para o Enem, em 10 minutos. Se você quer saber um pouco mais, assina para o Enem, porque você vai ter essa aula com muitos professores que vão te ajudar a entender um pouco melhor e mais aprofundado esse cenário da calorimetria e dos fenômenos que envolvem variação de temperatura e
e mudança de estado físico. É importante também, não pode esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, compartilhar com seus amigos. Valeu!